Alguma vez você já parou para pensar: quem será o anticristo? Será que ele já está disfarçado entre nós? O que ele está fazendo neste momento para se revelar e assumir sua posição? Você pode não perceber, mas os sinais estão por toda parte. Porém, poucos conseguem enxergá-los. E pensando nisso, nós, do canal Bíblia Ilustrada, trouxemos os 4 principais indícios que irão revelar a verdadeira identidade do anticristo. Fique comigo até o final desse vídeo e você verá que cada um desses sinais serão vitais para desvendar esse terrível personagem. O grande enganador. O anticristo, em sua essência, será um grande enganador. Essa característica é central para entender como ele operará nos últimos tempos, e seu engano será tão profundo que ele poderá enganar até mesmo os escolhidos, como advertido por Jesus em Mateus 24. O anticristo não será alguém que se manifesta de imediato como uma figura vil. Ao contrário, ele surgirá como um líder carismático que promete soluções rápidas e eficazes para os problemas globais. Sua habilidade de enganar as massas será em grande parte alimentada pela situação global de caos e incerteza. Notícias como guerras, fomes, crises econômicas e catástrofes ambientais podem criar o cenário perfeito para que ele se apresente como o salvador da humanidade. Ele será, em muitos aspectos, o tipo de líder que aparece para restaurar a ordem, prometendo paz e prosperidade, mas com uma agenda oculta que inclui a destruição da verdadeira fé e adoração a Deus. Ele usará discursos poderosos, habilidades de persuasão e apelos emocionais para manipular as massas. Pessoas em situações vulneráveis, em momentos de dor e desespero, são facilmente manipuláveis. O anticristo usará isso a seu favor, se aproveitando dos sentimentos de medo, insegurança e o desejo de uma solução rápida para os problemas mundiais. Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 14, ele revela que ele engana os que habitam na terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer. O anticristo será capaz de realizar sinais miraculosos e possivelmente usará tecnologia avançada, como hologramas ou inteligência artificial, para criar uma ilusão de poder sobrenatural. A diferença aqui é que esses sinais não serão de Deus, mas de um poder maligno que engana os seres humanos, direcionando-os para uma falsa adoração. Ele irá criar uma religião ou sistema de crenças que parece unir todas as pessoas sob um único teto, mas na realidade, ele estará distorcendo e pervertendo a verdade de Deus. Essa falsa religião será enganosa porque será compatível com as aspirações do homem, mas sem nenhuma base real na fé cristã. O anticristo apresentará um Cristo que é falso, que engana as pessoas dizendo que ele representa o que é moral, justo e bom. Porém, essa habilidade de enganar não se limita ao nível político ou social. Ele também agirá no campo espiritual, buscando convencer as pessoas de que ele é o próprio Messias ou a reencarnação de um líder divino. Ele se passará como um ser iluminado, possuidor de grande sabedoria e poder, e sua atuação será de tal forma convincente que muitas pessoas em sua cegueira espiritual o seguirão sem questionar. Segundo o opositor de Deus, o anticristo, como o nome sugere, será uma figura diretamente oposta a Cristo. Ele será a personificação da rebelião contra Deus. Não apenas se oporá a Deus, mas se exaltará a tal ponto que tentará assumir o próprio lugar de Deus. Como vemos em 2 Tessalonicenses 2:4, ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de modo que se assenta no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse ato de se declarar Deus não será apenas uma afirmação verbal, mas também uma ação.
Ele tentará ser adorado como se fosse divino, e sua presença será de tal magnitude que ele começará a ser visto como a única autoridade espiritual e moral no mundo. Ele vai buscar eliminar qualquer referência ao verdadeiro Deus, substituindo-a por uma falsa adoração a si mesmo e estabelecendo um império de idolatria universal. O anticristo distorcerá a verdade de Deus e se colocará como a autoridade suprema em questões espirituais e morais. Ele tentará corromper a moralidade e redefinir a ética à sua maneira, desafiando os princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras. A primeira coisa que o anticristo fará será atacar e minar a fé cristã. Ele não apenas se oporá aos cristãos, mas também buscará erradicar qualquer forma de cristianismo verdadeiro. Ele se utilizará de perseguições, acusações e leis opressivas para marginalizar os seguidores de Cristo, fazendo com que sua fé seja vista como obsoleta ou até mesmo prejudicial à ordem global. Ele criará um sistema de controle global onde todos serão forçados a adorá-lo ou a ser punidos. O ato de adorar o anticristo será visto como uma expressão de lealdade a ele, enquanto a adoração a Deus será proibida. Esse sistema será uma forma de controle absoluto, onde a adoração será usada como uma ferramenta de opressão e subjugação. Essa característica, portanto, revela o anticristo como um inimigo mortal de Deus, tentando substituir a autoridade divina com a sua própria, manipulando as pessoas a seguir uma falsa divindade. Ele será a antítese de Cristo em todos os sentidos possíveis, e sua missão será apagar Deus do coração humano. Perseguidor dos santos. Uma característica fundamental do anticristo será sua perseguição feroz aos santos de Deus, os cristãos e todos aqueles que permanecem fiéis à verdade de Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 13 e verso 7, é dito que o anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá, um reflexo claro de sua oposição àqueles que seguem a Cristo. Ele não será apenas um líder que marginaliza a fé cristã, mas alguém que ativamente buscará eliminar todos os que professam a verdadeira fé. O anticristo fará com que todos sejam forçados a adorar sua imagem e aceitá-lo como líder absoluto. Aqueles que se recusarem a se curvar a ele serão perseguidos, presos ou mortos. Em Apocalipse 13:15, lemos que ele fará com que todos adorem a imagem da besta e aqueles que se recusarem serão mortos. Isso sugere uma perseguição direta e violenta contra todos os cristãos e qualquer um que se oponha à sua autoridade. Para consolidar seu poder, o anticristo utilizará leis rigorosas que proíbem qualquer forma de culto que não seja a ele próprio. A adoração a Deus será vista como subversiva e considerada uma ameaça ao sistema que ele está estabelecendo. Os cristãos serão forçados a escolher entre adorar a besta ou morrer. A marca da besta, que se refere ao número 666, será um sinal de lealdade ao anticristo, e aqueles que se recusarem a aceitá-la serão perseguidos implacavelmente. O anticristo, sob o pretexto de oferecer liberdade religiosa ou até tolerância, na verdade eliminará qualquer forma de adoração a Deus. Ele criará uma falsa religião universal, que servirá apenas para desviar as pessoas da verdadeira fé. Aqueles que insistirem em adorar a Cristo serão vistos como inimigos do Estado e serão caçados. A pressão social será uma ferramenta poderosa. Os que se recusarem a seguir o anticristo serão isolados, estigmatizados e tratados como cidadãos de segunda classe, sendo muitas vezes rejeitados pela sociedade. Aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo viverão como forasteiros em um mundo onde a adoração ao anticristo será obrigatória. A perseguição será uma das marcas mais evidentes do reinado do anticristo. Os cristãos serão os alvos principais,
e sua fé será vista como a maior ameaça ao novo sistema que ele irá instaurar. A resistência à sua autoridade será paga com o preço da vida, mas mesmo diante dessa perseguição, os fiéis permanecerão firmes em sua devoção a Cristo. Um falso Messias. O anticristo se apresentará como um falso Messias, prometendo o que Cristo prometeu, mas de uma forma distorcida e perversa. Ele se apresentará como o Salvador da humanidade, aquele que resolverá todos os problemas do mundo e trará a paz. No entanto, sua paz será uma paz forçada e suas promessas serão vazias. O anticristo se apresentará como a resposta para as crises do mundo, prometendo a redenção para a humanidade. Ele usará um discurso de unidade e salvação, mas seu verdadeiro objetivo será a destruição da verdadeira fé. Ele tomará o lugar de Cristo, apresentando-se como a verdadeira fonte de salvação e autoridade. O anticristo tentará imitar as obras de Cristo, realizando milagres falsos e realizando ações que pareçam ser boas, mas sempre com o objetivo de enganar. Ele usará sua habilidade de engano para convencer as pessoas de que ele é o verdadeiro Salvador, e muitas pessoas seguirão suas mentiras sem questionar. As nações serão seduzidas pela promessa de um novo mundo, onde tudo será perfeito sob sua liderança. Ele usará um discurso de prosperidade e bem-estar, mas, no final, o único bem-estar que ele garantirá será o de seu próprio poder. Como um falso Messias, o anticristo se apresentará como tudo o que Cristo foi, mas será a completa negação de Cristo. Ele será o maior engano da história da humanidade, enganando até aqueles que buscam a verdade. Infelizmente, chegamos ao final desse vídeo. Mas e aí? Você consegue ver os sinais agora? O anticristo está realmente se preparando para dominar o mundo. E as pistas estão mais evidentes do que nunca. Mas a pergunta que fica é: você está preparado para reconhecê-lo quando ele aparecer? Deixe sua resposta aqui nos comentários para sabermos a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com todos que precisam entender os sinais do final dos tempos. A verdade está diante de nós, e só aqueles que estão atentos poderão se proteger. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos nos próximos vídeos.